Começando agora mais um Se Liga Terceira Guerra. Um episódio especial para entender o clima tenso que está se formando no mundo. Conflitos se intensificam, potências se movimentam, a gente te mostra o que está acontecendo e o que isso pode significar para todos nós. Hoje é 14 de julho de 2025 e, olha, o mapa global continua bem agitado. Vamos dar uma olhada rápida nos pontos mais quentes dos últimos dias, ali entre 11 e 13 de julho. A guerra na Ucrânia não dá trégua, a crise em Gaza assim, se aprofunda de um jeito alarmante e temos movimentações importantes na Ásia também. Exatamente, é um cenário que exige, assim, atenção constante, né? A escalada na Ucrânia, a situação humanitária que tá, nossa, desesperadora em Gaza, as tensões diplomáticas envolvendo o Irã Sim. e as peças se mexendo ali no tabuleiro do Indo-Pacífico. Tudo isso está conectado. Vamos começar então pela Ucrânia. Os relatos dos últimos dias são pesados mesmo. A Rússia parece ter intensificado bastante os ataques com drones e mísseis, Muito. atingindo várias cidades, né, inclusive Kiev. Os números que o Zelensky mencionou são, assim, impressionantes. Falou em centenas de drones, dezenas de mísseis, em poucos dias. Pois é, E muitos civis foram vítimas disso, infelizmente. sim. E a Organização das Nações Unidas até confirmou que junho foi o mês com mais baixas civis em 3 anos, sabe? Justamente por causa dessa intensificação. Nossa, A Rússia alega mirar a infraestrutura militar e industrial, mas o custo humano é altíssimo. E do outro lado, claro, a Ucrânia também responde. Temos visto ataques em território russo, operações contra agentes russos. E nesse contexto todo, a visita do ministro russo Lavrov a Kim Jong-un, na Coreia do Norte, isso é um sinal claro, né, de fortalecimento de laços, provavelmente buscando apoio para o esforço de guerra deles. é uma dinâmica bem preocupante essa. Mudando o foco então para o Oriente Médio, a situação em Gaza atingiu um ponto crítico mesmo. A ONU está falando que a fome lá está pior do que nunca. Exato, essa foi a expressão usada. Além disso, a violência continua altíssima, notícias de dezenas, às vezes mais de 100 palestinos mortos em dias seguidos por forças israelenses. Sim, incluindo gente buscando ajuda humanitária, até crianças, é terrível. Muito triste. E teve também aquele incidente grave na Cisjordânia, né? Um cidadão americano morto por colonos israelenses. Isso, e para complicar ainda mais, a tensão diplomática escalou demais. Vazaram aqueles detalhes sobre uma suposta tentativa de assassinato do presidente iraniano por Israel, lá em junho. Ah, sim, eu vi sobre isso. Então, o Irã reagiu na hora, suspendendo as negociações nucleares com os Estados Unidos, acusaram Washington de cumplicidade. Isso é muito sério. Nossa, quebra totalmente a confiança, né? Totalmente, quebra um canal de diálogo que era essencial e, assim, eleva muito o risco de um conflito maior na região. Sem falar na possibilidade de uma nova corrida armamentista nuclear ali. A confiança foi para o espaço. É, uma crise puxando a outra, né? E lá na Ásia, o que chamou a atenção foram as negociações comerciais entre Taiwan e os Estados Unidos. Parece que entraram numa fase decisiva. Sim, uma fase chave, eles disseram. Adiaram o prazo para um acordo sobre tarifas para o 1º de agosto, né? Isso. E, ao mesmo tempo, os americanos pediram diálogo entre China e Taiwan sobre aquelas rotas aéreas que são motivo de disputa, sabe? Tentando acalmar um pouco os ânimos por ali. É um jogo delicado, né? Muito, porque ao mesmo tempo que negociam, os Estados Unidos também mostram preocupação com a segurança de Taiwan. A gente viu iniciativas no Senado americano para proteger as comunicações da ilha contra uma possível ação militar chinesa. Entendi. Uma coisa não exclui a outra. Exato. É uma mistura de diplomacia econômica com dissuasão militar, né? E a China, claro, continua mostrando seus músculos, divulgando avanços tecnológicos, espaciais. Certo. E só para a gente fechar o quadro, sobre a tensão histórica entre Índia e Paquistão. Pelo menos nesses últimos dias não tivemos notícias de novos incidentes militares ou diplomáticos mais sérios, né? Felizmente não. Parece uma calma mais, assim, tensa desde maio. Mas é uma área que a gente sempre tem que ficar de olho, claro. Com certeza. Olha, analisando esses últimos dias, assim, o quadro geral, não teve um único evento que, tipo, explodiu uma crise global imediata. Mas a soma das partes é que mantém o mundo em alerta máximo, né?
A guerra na Ucrânia segue brutal, a crise humanitária em Gaza é uma tragédia que só se agrava, Sim. e o impasse nuclear com o Irã é uma verdadeira bomba relógio diplomática. No Indo-Pacífico, eles tentam administrar a rivalidade, mas a tensão de fundo é enorme. É verdade. A falta de notícias ruins da Caxemira é um respiro, mas, assim, o cenário global continua extremamente volátil. Qualquer coisa pode acontecer. Realmente é muita frente de batalha aberta ao mesmo tempo. Muito obrigado por acompanhar a gente nessa análise rápida do cenário mundial. Fica a reflexão para todos nós, né? Como essa rede complexa de conflitos regionais e disputas entre as grandes potências pode acabar redesenhando o mapa das alianças globais nos próximos tempos. Boa pergunta. E mais importante ainda, talvez, quais outros focos de tensão, que hoje talvez nem estejam tanto nos holofotes, podem surgir de repente e mudar completamente o jogo? Perguntas cruciais, sem dúvida. Continue com a gente no nosso próximo encontro, para seguir decifrando as peças desse tabuleiro global tão complicado. Até lá!